Você já se perguntou o que significa verdadeiramente perdoar? Não é apenas dizer está tudo bem ou esquecer uma ofensa, mas abrir o coração para liberar a dor, restaurar relações e encontrar paz interior. Hoje, vamos embarcar em uma jornada filosófica para explorar por que é preciso perdoar, uma prática que exige coragem, humildade e um compromisso profundo com a humanidade, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Este é mais um vídeo do nosso canal, um espaço onde a filosofia ganha vida, entrelaçando grandes ideias com reflexões práticas e uma perspectiva evangélica que ilumina o caminho. Como cristãos, sabemos que o perdão está no cerne da mensagem de Jesus, mas, como filósofos, queremos entender o que ele significa para a nossa existência. Se você está aqui, é porque acredita que a vida merece ser vivida com reflexão, propósito e amor. Vamos juntos descobrir como o perdão pode transformar nossa forma de viver? O perdão é um conceito que atravessa religiões, filosofias e culturas, mas sua essência permanece desafiadora. Como liberar alguém que nos feriu? Para o filósofo grego Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Aplicando isso ao perdão, ele nos convidaria a refletir: por que guardamos rancor? O que ganhamos ao segurar a mágoa? Sócrates nos ensina que perdoar começa com o autoconhecimento, com a coragem de olhar para dentro e questionar nossas próprias emoções. No Evangelho, encontramos um eco dessa ideia em Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus nos mostra que o perdão é um ato de libertação, não apenas para quem nos ofende, mas para nós mesmos. Pense em um momento em que você sentiu raiva ou mágoa. Como isso afetou sua paz? O perdão, nesse sentido, é um presente que oferecemos a nós mesmos, uma escolha de soltar as correntes que nos prendem ao passado. Mas por que é tão difícil perdoar? A filósofa Hannah Arendt, em sua obra A Condição Humana, sugere que o perdão é essencial para a vida em comunidade, pois permite romper o ciclo de vingança e abrir espaço para novos começos. Sem o perdão, diz Arendt, ficaríamos presos a um passado de ofensas, incapazes de construir um futuro. Ela via o perdão como um ato político e humano, uma escolha consciente de romper com o ressentimento. No contexto evangélico, isso ressoa em Efésios 4,32. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar não é ignorar a dor, mas escolher um caminho de restauração. Quando foi a última vez que você sentiu que segurar uma mágoa te impedia de seguir em frente? Como seria sua vida se você escolhesse soltar esse peso? O filósofo Emmanuel Levinas oferece outra perspectiva profunda. O perdão está ligado à responsabilidade pelo outro. Para Levinas, o rosto do outro nos chama a agir com ética, a reconhecer a humanidade mesmo em quem nos feriu. Ele sugere que perdoar é um ato de abertura, de ver o outro não como um inimigo, mas como alguém vulnerável, como nós. Essa ideia ecoa a parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 ao 32, onde o pai acolhe o filho com amor incondicional, sem exigir justificativas. Imagine alguém que te magoou profundamente. E se você tentasse enxergar a fragilidade dessa pessoa? E se o perdão começasse com a empatia? Levinas nos desafia a ver o perdão como um encontro humano, não como uma transação. Como seria sua vida se você visse aqueles que te magoaram como pessoas em busca de redenção, assim como você? Nem sempre perdoar é fácil. Às vezes, a dor é tão grande que parece impossível liberar o outro, ou até nós mesmos. Pensem em uma traição, uma palavra dita sem cuidado, uma injustiça que marcou sua vida. O peso do rancor pode nos consumir, roubando nossa paz e alegria. Aqui, o estoicismo, representado por pensadores como Sêneca, nos oferece uma lição. Não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar como reagimos. Sêneca dizia: a raiva é um ácido que faz mais mal ao recipiente que a contém do que àquele sobre o qual é derramado. Perdoar, nesse sentido, é escolher proteger nossa própria alma. No Salmo 32,5, Davi reflete: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
O perdão começa com a honestidade diante de Deus e de nós mesmos, um passo corajoso para liberar o coração. Outro obstáculo ao perdão é o medo de parecer fraco. Vivemos em uma cultura que valoriza a força, a retaliação e a justiça imediata. Perdoar pode parecer rendição, mas na verdade é um ato de coragem. O filósofo contemporâneo Paul Ricoeur argumenta que o perdão não nega a justiça, mas a transcende. Ele é um dom, uma escolha de liberar o outro sem apagar o que aconteceu. No Sermão da Montanha, Jesus nos desafia em Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é uma chamada radical para perdoar até aqueles que parecem não merecer. Pense em alguém que te magoou. O que aconteceria se você orasse por essa pessoa? Como isso poderia mudar seu coração? O perdão não é fraqueza, mas uma força que reflete o amor de Deus, que nos perdoa mesmo sendo nós imperfeitos. O perdão também exige que olhemos para nós mesmos. Quantas vezes nos culpamos por erros do passado? O auto-perdão é um passo essencial para viver plenamente. A filósofa cristã Corrie ten Boom, que perdoou um guarda nazista após sobreviver a um campo de concentração, escreveu: "O perdão é a chave que abre a porta da prisão do ressentimento e das algemas do ódio." Sua história nos lembra que perdoar a si mesmo é tão importante quanto perdoar os outros. Em 1 João 1,9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça." Deus nos oferece graça. Será que podemos oferecer essa mesma graça a nós mesmos? Pense em um erro que você carrega com culpa. Como seria a sua vida se você se permitisse deixar esse peso para trás? Para ilustrar, pense na história de José, no livro de Gênesis 37:50. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, José tinha todos os motivos para guardar rancor. No entanto, quando reencontrou seus irmãos, ele os perdoou, dizendo: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. José escolheu ver o propósito maior de Deus em sua dor. Sua história nos ensina que perdoar não apaga o passado, mas abre portas para um futuro de reconciliação. Como seria sua vida se você escolhesse perdoar como José, confiando que Deus pode transformar a dor em algo novo? Talvez haja uma situação em sua vida onde o perdão poderia abrir uma nova porta, para você ou para outra pessoa. Outra história poderosa é a de Ana, uma cristã que perdeu um ente querido em um acidente causado por um motorista imprudente. Durante anos, ela carregou raiva, até que em um culto sentiu Deus tocar seu coração. Ana decidiu escrever uma carta ao motorista, expressando seu perdão. Ela nunca recebeu uma resposta, mas diz que ao perdoar, sentiu um peso sair de seus ombros. Essa história nos lembra que o perdão é, acima de tudo, um ato de libertação pessoal. Como disse o teólogo Lewis Smedes, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Quem você poderia libertar ou quem você poderia ser se escolhesse perdoar hoje? Pense também na história de um jovem chamado Marcos, que cresceu em uma comunidade marcada por conflitos. Após uma briga com um amigo de infância, ele carregou mágoa, evitando encontros e alimentando ressentimentos. Um dia, inspirado por um sermão sobre Colossenses 3,13, "Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também." Marcos decidiu procurar seu amigo. Eles conversaram, se desculparam e, embora a amizade não voltasse a ser a mesma, Marcos sentiu uma paz que não conhecia há anos. O perdão de Marcos não mudou o passado, mas transformou o seu presente. Qual é a história de perdão que você poderia começar a escrever hoje? Mas como podemos praticar o perdão no dia a dia? A filosofia e a fé cristã nos oferecem caminhos concretos. Primeiro, pratique a empatia. Antes de julgar, tente entender o contexto da outra pessoa. Talvez quem te feriu estivesse sofrendo ou agiu sem intenção. Como disse Jesus em Lucas 23:34, enquanto era crucificado: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." E se você tentasse ver a humanidade por trás da ofensa? Segundo, escreva seus sentimentos.
Escrever uma carta, mesmo que nunca seja enviada, pode ajudar a processar a dor e liberar o rancor. Escreva o que sente, o que doeu, e depois, se possível, escreva palavras de perdão. Terceiro, ore pelo outro. A oração não muda somente o outro, mas transforma nosso coração, como Jesus nos ensina em Mateus 5,44. Quarto, pratique o auto-perdão. Reflita sobre um erro que você carrega com culpa e pergunte-se: se Deus me perdoa, por que eu não me perdoo? Escreva uma frase de compaixão para si mesmo, como: eu sou humano, estou aprendendo e mereço paz. Quinto, busque a perspectiva divina. Em Colossenses 3,13, lemos: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente se algum tiver queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Medite sobre como Deus perdoa você e use isso como inspiração. Sexto, comece pequeno. Perdoe uma pequena ofensa, como uma palavra ríspida ou um mal-entendido, para treinar seu coração para os desafios maiores. Sétimo, celebre o perdão. Quando liberar alguém, reconheça essa vitória com gratidão, talvez agradecendo a Deus em oração por sua força. O filósofo Albert Camus, com sua visão do absurdo, nos lembra que a vida pode parecer caótica, mas o perdão é um ato de rebeldia contra o ressentimento. É uma escolha de construir sentido em meio ao caos. Camus diria que perdoar é como rolar a pedra de Sísifo com um sorriso, encontrando propósito no próprio ato. No contexto cristão, o perdão é um reflexo do amor de Deus, que nos perdoa infinitamente. Pense em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como podemos refletir esse amor em nossas relações? Como podemos escolher o perdão como um ato de fé e esperança? O perdão também nos conecta com a comunidade. Como cristãos, sabemos que a igreja é um lugar de reconciliação, onde aprendemos a perdoar e ser perdoados. Hannah Arendt dizia que o perdão é o que nos permite começar de novo, reconstruir laços e viver em harmonia. Pense na sua comunidade, sua família, seus amigos, sua igreja. Há alguém com quem você precisa se reconciliar? Talvez o perdão seja o primeiro passo para restaurar um relacionamento ou fortalecer um vínculo. Em Gálatas 6,2, lemos: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Perdoar é carregar a carga do outro com amor, assim como Cristo fez por nós. Outra perspectiva vem do taoísmo, com Lao Tse, que nos ensina a fluir com a vida. Em seu Tao Te Ching, ele escreve: a bondade em palavras cria confiança, a bondade em pensamentos cria profundidade, a bondade em dar cria amor. Perdoar para Lao Tse seria um ato de bondade que flui naturalmente, como água que contorna obstáculos sem se deter. No contexto evangélico, isso nos lembra que o perdão é um reflexo da graça divina, que flui sem exigir perfeição. Como você pode fluir com mais leveza em direção ao perdão, deixando que a graça de Deus guie seus passos? Para aprofundar, considere a história de um pastor chamado João, que enfrentou uma crise em sua igreja quando membros se dividiram por desentendimentos. Em vez de tomar partido, João organizou encontros para ouvir cada pessoa, incentivando confissões e perdão mútuo. Inspirado em Mateus 18,15, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Ele promoveu a reconciliação. Aos poucos, a comunidade se uniu novamente, mais forte. Essa história nos mostra que o perdão não é apenas individual, mas coletivo, capaz de curar comunidades inteiras. Como você pode ser um agente de perdão no seu círculo? É preciso perdoar porque o perdão é a ponte entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança. Ele não apaga o que aconteceu, mas transforma o que pode ser. Como cristãos, somos chamados a imitar Cristo que perdoou até na cruz. Como filósofos, somos desafiados a refletir sobre o que nos prende e o que nos liberta. Pergunte-se: quem eu preciso perdoar hoje? Que mágoa estou carregando que poderia soltar? Como posso refletir o amor de Deus em minhas ações? O perdão é um ato de fé, um passo em direção à paz interior e à comunhão com os outros. Hoje, eu te convido a dar um pequeno passo. Escolha uma pessoa, talvez até você mesmo, e comece a jornada do perdão. Talvez seja orar, escrever ou simplesmente decidir soltar uma mágoa.
Esse pequeno ato pode ser o início de uma grande transformação. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais jornadas filosóficas como essa. Nos comentários, compartilhe. Qual é a sua história de perdão? O que te inspira a perdoar? Vamos construir juntos uma comunidade que escolhe o amor, a graça e a reconciliação, todos os dias.